Sabias que o teu espaço pode desbloquear a tua criatividade? Já olhaste para o teu espaço como catalisador da criatividade e da tua própria expressão pessoal? Olá, o meu nome é Margarida Livan Serrano, eu sou consultora de espaços com essência. Seja bem-vinda ao meu canal. Hoje quero falar-te sobre algo que talvez nunca tenhas associado de forma consciente, a ligação profunda, que é, não é? Esta ligação profunda entre o espaço que te rodeia e a tua capacidade de criar. Eu adoro falar sobre criatividade, adoro, adoro, adoro este tema. Inclusivamente, criatividade já foi a minha palavra do ano. Sou muito criativa, tenho muitas ideias, então tudo o que seja pertence, no fundo, a este universo, eu até fico muito mais entusiasmada quando estou dentro dele. E saber realmente que o espaço, é catalisador também desta palavra, é uma mais-valia, e gostaria então de falar sobre isso e como é que tu podes percepcionar o espaço dessa forma. Então, este vídeo é para todas as mulheres que sentem que têm ideias, sonhos, vontade de criar, vontade de, sei lá, de criar um negócio próprio, mas por vezes sentem-se bloqueadas, estagnadas ou até mesmo confusas. Então, quero que tu saibas que a tua criatividade precisa de espaço e o teu espaço pode ser o solo fértil onde ela vai conseguir florescer. Então, o que é na verdade criatividade, não é? O que é na verdade criar? Criatividade não é apenas arte. Criatividade é energia vital. É como manifestas o que és, o que sonhas, o que sentes, os teus objetivos. É materializar aquilo que te vai, que está aqui no mental ou que está aqui no ar, é materializá-lo realmente na matéria, no terreno. Portanto, pode ser, por exemplo, tu compores um poema, pode ser reorganizar uma estante, pode ser cozinhares com intenção, pode ser a ideia de um negócio ou simplesmente montares um altar em casa. Tudo isso pertence ao universo da criatividade. Então, quando foi a última vez que te sentiste realmente criativa? E onde estavas? A tua casa fala contigo todos os dias. A questão é: estás a escutá-la? O espaço onde vivemos comunica com o nosso sistema nervoso e energético. Pode expandir-nos ou contrair-nos. E nós, sem nos apercebermos, vamos reagindo de forma muito inconsciente a toda esta dança, a todo este balançar. Então, por exemplo, um espaço desorganizado vai refletir numa mente saturada, um espaço vazio ou frio vai refletir numa desconexão, um espaço com alma vai refletir um terreno fértil para a inspiração, para a motivação, para a criação. Então, a forma como cuidas do teu espaço pode desbloquear partes de ti que estavam adormecidas. Então, que gestos podes ter para desbloquear a criatividade através do espaço? E eu acho que é esta parte que todas vocês estão ansiosas por saber. Então, por exemplo, podes começar por criar um canto sagrado para ti. Olha, eu na minha casa, eu sempre sonhei que queria ter um ateliê, ok? Eu até inclusivamente queria ter um espaço totalmente, uma divisão totalmente dedicada a um ateliê, seja um andar de cima, seja uma sala, seja um anexo, o que for, eu queria ter, ok? Mas eu vivo num T2 pequenino, eu costumo chamar-lhe a Casa das Bonecas, e, hum, e eu comecei, ok, eu não consigo ter o espaço no momento, mas eu consigo ter a gaveta, ok? E então é muito por aí, começa por criar um canto sagrado para ti, um pequeno altar, uma secretária com elementos que te inspiram, podes colocar uma vela, um objeto simbólico, uma flor, um caderno em branco. Se fores uma pessoa que
que goste de escrever, por exemplo, fazer o teu journaling, tu podes ter ao pé do teu sofá uma mesinha onde tens o teu caderninho e a tua caneta, e quem sabe enquanto estás a beber o teu café ou o teu chá, estás a escrever nesse cantinho. Portanto, crias mesmo assim um espacinho especial para ti e para aquilo que tu sonhas e anseias ser e fazer, coexistir já no presente, ok? Mesmo que não seja o ideal. Eu também costumo dizer isto muitas vezes. Uma pessoa pode não ter dinheiro, por exemplo, para ir para um ginásio, ok? Eu já disse isto aqui no outro vídeo. Mas tem uns ténis de certeza para ir para ir calçar em casa, não é? Ir para a rua e começar a andar. Nem já estou a dizer correr, mas tem. Portanto, é assim, ok, o meu sonho está ali, eu estou aqui, ok? Há um caminho a percorrer, há passinhos a dar. Então, qual é o primeiro passo que eu posso fazer hoje? Eu não posso estar à espera de chegar aqui sem percorrer o caminho, não é? Isso era o que a gente gostaria. Ah, e tal, quer fazer isto. E saltamos daqui para aqui. Não é possível, não é? Então, como é que eu posso começar hoje já a co-criar e a realizar o meu sonho? Também podes fazer, ainda no teu espaço, na tua casa, libertar o que já não fala contigo. E este passo é importantíssimo. Eu falo muito sobre destralhar, ok? É mesmo muito, muito importante. Não é preciso fazer isto todos os dias. De vez em quando vais estralhando aquilo que já não te representa, aqueles objetos, aqueles símbolos, aquelas coisas com que já não te sentes conectada, aquilo que já pertence ao teu passado e que já não precisas de guardar, está na altura de sair. Para quê? Para ter espaço para o novo, para que também a tua mente se liberte da confusão mental, daquela constante, daqueles constantes pensamentos e tenhas espaço para começar a criar. Então, objetos sem alma, cores que te pesam, tralha acumulada, tudo isso consome energia criativa, ok? Depois também é importante ativares os sentidos no espaço. Música suave, tal música ambiente, aromas que adoras através da aromaterapia, texturas acolhedoras, portanto, o toque também é muito importante. Portanto, nós temos sempre muito ativo dois sentidos em casa, que é a visão e o paladar, não é? Porque nós comemos, fazemos refeições em casa, portanto, conseguimos saborear a comida, não é? E a visão que está sempre a olhar para cada canto, não é? Que a gente queira olhar. Pronto. Esquecemos muitas vezes dos ouvidos, dos cheiros, do tato. Ok? Portanto, vamos lá começar a ativar estes cinco sentidos. Porque não estás a cozinhar, estar a cozinhar, não é? Estares a cozinhar, pões uma música ambiente, pões uma música e estás ali a ouvir a música, quase que te apetece dançar, e quem sabe até podes dançar, expressar-te através da dança enquanto cozinhas. Ok? E hoje em dia nós temos os nossos telemóveis, não precisamos ter a coluna XPTO, não precisamos ter a Alexa. Pá. Se tiveres isso tudo, ótimo! Eu tenho aqui um candeeiro em casa na minha cozinha que tem uma coluna que eu ativo por Bluetooth, ok? Mas mesmo que eu não tivesse isso, nós temos um telemóvel. Hoje em dia as televisões são todas inteligentes, podes ligar o YouTube na televisão, ou o Spotify, ou aquilo que tu tiveres. Ahm, Portanto, why not? Não é? E, ok, a minha televisão está na sala, não tem televisão na cozinha, não há problema. Quase toda a gente tem um telemóvel hoje, ligado à internet. Portanto, é só escolheres a música e experimentares-te e viveres a tua expressão autêntica de simplesmente seres, não é? Ahm, Em relação aos cheiros, eu sugiro muito a aromaterapia através de difusores. Se não tiveres hipótese de ter um difusor, há sempre aqueles saquinhos de cheirinho, que já trazíamos do tempo das nossas mães e das nossas avós, não é? De guardar nas gavetas, porque não também cheirarmos de vez em quando, ou seja, muitas vezes conseguimos ativar sensações até de alegria por um simples cheiro.
E nós esquecemos disso a toda a hora. Também tens texturas acolhedoras. Portanto, não tens texturas que estás, por exemplo, com os teus cotovelos apoiados e ai, isto picou-me, isto arde. Não, tens assim texturas que te façam querer ficar e sentir, não é? Quase como se estivesse a ter ali um colinho, um carinho. Portanto, são pequenos gestos, no fundo, mas que fazem toda a diferença. A criatividade precisa de beleza, leveza e de espaço para ela acontecer. Então, aqui como exemplo pessoal, quando eu comecei a transformar o meu próprio lar, percebi que o meu processo criativo também mudou. Então, uma das coisas que eu sempre tive muita dificuldade em arrumar foi papelada. Sejam faturas, sejam recibos de vencimento, sei lá, multas, portanto, todos esses papelinhos, eu guardava isso tudo, 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 tudo. E quando um dia me permiti, realmente ganhei coragem, basicamente é essa a palavra, ganhei coragem para mexer na papelada, eu vi que tinha guardado, ok, multas de estacionamento que estavam pagas, mas decidi guardar aquele papel, não sei porquê, multas de estacionamento, Ahm, os papéis, numa altura em que eu estava em situação de desemprego e, portanto, tinha os papéis do subsídio de desemprego e toda essa fase, que no fundo, aqueles papéis específicos nem eram papéis cruciais que eu precisava de guardar, eram cartas a informar sobre isto ou sobre aquilo, mas que era um assunto que já estava tratado, portanto, aquela carta já estava um bocadinho sem efeito porque era apenas uma ação informativa. Bem, eu dou por mim com uma data de coisas que estava a atrair realmente esta energia não só negativa, como de medo, como de escassez, não é? Que é, tu não és capaz, o dinheiro não chega porque as multas continuam a chegar, não vais ser, não vais ser capaz de perseguir os teus sonhos, porque estava ali a energia muito do desemprego. Portanto, isto tudo estava guardado na minha casa e eu já não estava a viver aquela fase da vida. Mas eu ainda tinha aquilo ali. Porquê? Não é? Não havia razão para guardar aquilo. Então, quando comecei a destralhar todos aqueles papéis e de repente tinha dossiês assim que ficaram assim, ou gavetas com papéis, ou caixas com papéis que ficaram vazias, de repente eu comecei a ganhar espaço. E eu assim, tenho espaço em casa, ok? E ao mesmo tempo que isto acontecia, eu ia-me dando conta que tinha aqui também a vida de repente parecia que estava mais leve. Eu sentia que já era capaz. Eu já não sentia que estava a vibrar na escassez, ok? Podia não estar aquela vida idealizada a correr 100%, mas eu dizia, pá, eu pelo menos, olha, não me falta comida em casa, tenho pessoas de quem eu amo à minha volta. Isso tudo é abundância, não é? Eu tenho duas mãozinhas, duas perninhas, tenho um corpo saudável, portanto, eu posso fazer acontecer as minhas coisas, ok? E então, toda essa transformação que eu estava a ver à minha volta na minha casa também se estava a refletir em mim. Pronto, também tenho aqui uma experiência, um caso aqui de uma cliente que eu gostaria de partilhar convosco. No caso desta cliente, ela fez um destralhe, ela optou por fazer um destralhe das roupas dela, porque ela inclusivamente tinha aquelas roupas que comprava, que acabava, comprava, entusiasmava-se na loja por ela, acabava por comprar as roupas, mas depois não usava, então ainda tinha roupas inclusivamente com etiqueta em casa. Pronto. E o que é que acontecia? Ela estava numa fase de vida
que não sentia esta capacidade de ser capaz de fazer acontecer e não estava a arranjar trabalho e ela estava a ficar numa situação muito de desespero porque não se sentia capaz de fazer e as coisas também não aconteciam à volta dela. E ela permitiu-se destralhar, ok? E começou pelo guarda-roupa, pela roupa toda dela, depois ela acabou por alargar por muita coisa da casa dela, tinha, que andava a acumular ao longo dos anos, mas sobretudo começou ali por aquela roupa que já era um desafio gigante. Pronto, e na altura, como ela tinha sim coisas para doar, tinha sim coisas que precisavam já ser deitadas fora, porque já estavam estragadas, mas ela também tinha muita coisa que podia ainda ser utilizada por outras pessoas e que estavam muito bem cuidada e muito bem tratada, ok? Então havia muita coisa que ela também podia vender. Então esta minha cliente decidiu criar uma página de vendas, na Vinted, para vender esta roupa em segunda mão. Ela, como já traz assim algum background de fotografia, o que é que ela fazia? Ela simplesmente vestia a roupa, fotografava-se, sem mostrar a cara, claro, pronto, fotografava-se e punha à venda, ok? E começou aos bocadinhos a vender, a vender, a vender. Aos bocadinhos que num espaço de um mês, isto já aconteceu há alguns anos, num espaço de um mês, esses bocadinhos tornaram-se de tal forma diários que ela fez 500 euros no mês. E eu às tantas virei-me para ela e só lhe disse assim, ela a contar-me os resultados dela e, e a forma como ela estava a ficar entusiasmada porque começava a encontrar realmente espaço, começava a reconectar-se até mesmo com ela, com o corpo dela e com as roupas dela, porque as roupas, como ela fez um destralho, aquilo que ela efetivamente ia ficar, ela conectava-se verdadeiramente com esse conjunto de roupas com os quais ela ia ficar e, e ela, muito mesmo satisfeita, e accomplishment, não é? E realizada a contar-me os seus resultados, e eu só lhe disse: Olha, já viste aquilo que tu conseguiste fazer apenas e só com as tuas mãos, ok? Tu decidiste destralhar, decidiste que aquele conjunto de roupas que poderiam ser utilizadas por outras pessoas, que podias vender, ok? Tu pegaste na tua criatividade, nas tuas mãos, e o fizeste acontecer. E num espaço de um mês já viste o resultado que tu tiveste. Só com as tuas mãos. Não foi um emprego, não foi um familiar a salvar-te. Foram as tuas mãos. E aquilo ainda lhe trouxe mais impacto. Eu estou toda arrepiada a contar isto. Aquilo ainda lhe caiu mais a ficha e ela realmente é verdade. Eu realmente entendo agora o meu potencial, aquilo que eu sou capaz. Pronto. Ela depois, uns meses mais tarde, acabou até por vender, eu não lembro agora do valor, mas ela ultrapassou os 1000 euros e, e não foi, não sei se foi logo no mês a seguir desse mês, se foi logo no mês a seguir, mas sei que foi pouco tempo depois, ela arranjou um trabalho. Portanto, ela de repente começou a ver a vida dela noutra perspectiva, com outros olhos do género. Isto realmente pode, isto só depende de mim, só depende de eu entrar em ação, de eu sentir que sou capaz. Pronto. E o espaço em casa, portanto, o facto dela estar a criar um movimento dentro do espaço que ela habita, permitiu-lhe que as coisas acontecessem. Portanto, isto realmente trouxe um desbloqueio de algo na vida dela, trouxe-lhe novas ideias. Ela mais tarde até criou um projeto próprio, ahm, mas sobretudo trouxe-lhe uma nova fase da vida dela. No meu caso, trouxe-me uma validação
da fase que eu estava a viver já não era aquela, eu já não precisava de estar em escassez. E realmente, quando tu tens noção que estás a viver uma nova fase cheia de bênçãos, ok? Ahm, epá, a quem tu podes agradecer, sobretudo, é a ti própria, porque tu fizeste acontecer com pequenos gestos. Nós temos é a mania de pensar, vimos com esta crença de que para atingir algo precisamos de um gesto gigantesco. Mas não, nós precisamos dar os nossos passinhos diários, nós vamos lá chegar. Talvez, então, se isto ressoa em ti, se estas histórias ressoaram em ti, talvez o que te esteja a faltar não seja motivação, não é? Seja espaço, seja este espaço dentro e este espaço fora, não é? Portanto, em resumo, o que é que eu quero aqui transmitir? Sim, o ambiente influencia a tua criatividade. Outra, tu tens o poder de transformar o que te rodeia. E essa transformação começa com consciência e intenção. Então, se sentes este chamado, eu posso também guiar, se sentires que faz sentido. O método Alquimia do Lar é o caminho onde te guio a criar um espaço com alma, que te apoie, que te inspire, que te nutre e que te lembre todos os dias de quem és. Então, eu vou deixar os links se quiseres saber mais informação aqui na descrição do vídeo, mas quero finalizar este vídeo com uma grande ternura. A tua criatividade existe. Isto é muito sincero. A tua criatividade existe. Só mesmo precisa de espaço para respirar. Obrigada por estares aí. Fico-te a aguardar nos comentários. Adoro ler-te e adoro ler-vos. E até breve. Beijinhos.